O que você acha que é isso? Você acha que realmente esse lugar que você foi é o que chamam de inferno, o que as religiões chamam de inferno? O que o espiritismo chama de umbral? Também existe outro nome chamado purgatório. Só que Sim. purgatório e umbral tem aquela ideia de ser temporário, e inferno tem a ideia de ser eterno. O que você acha que era aquilo ali? Olha, Paulo, em toda a experiência didática que eu tive, contato com estudos e com experiências também, né? Mas falando assim, biblicamente, segundo a pautada da minha fé, eu acredito que eu visitei o inferno, né? O local das pessoas que, por algum motivo ou outro na vida, de repente, acabaram inconscientemente, de repente, escolhendo aquele lugar, por razões de atitudes erradas na Terra, né? Então, eu acredito que são pessoas que não chegaram ao conhecimento de uma salvação, pessoas que preferiram uma vida totalmente errada, acabaram chegando àquele lugar, né? Eu falei, eu sou aberto, eu tenho a mente aberta para entender outras religiões, outra maneira de pensar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho vários amigos que são espíritas, né? E a gente debate, conversa sobre isso, e como você falou, eles disseram para mim que era umbral, exatamente o que eu contei, e que ali para eles é um local, só um local, um tempo, é só um tempo, né, temporário ali, né? Já segundo a minha fé e que eu entendo biblicamente, é um local eterno, né? Eu acho que a passagem aqui na Terra é o período que a gente tem de escolher entre o bem e o mal, né? Entre o plano superior ou inferior, né? E também o purgatório, como você disse, é muito semelhante, né, ao pensamento espírita. Mas assim, foi, foi, foi uma maneira que eu tive a certeza de que aquele local existe. Então hoje, se alguém falar para mim, olha, não existe, é fruto da sua imaginação, é porque alguém te ensinou assim, não é só porque alguém ensinou assim, mas eu tive empiricamente uma experiência lá, né? Eu tive uma experiência. Então, quando a gente encontra pessoas com a mesma experiência, aí só confirma e fortalece naquilo que a gente acredita, né? Uhum. Bom, realmente, um fato a gente não pode negar. A gente está aqui no meu canal, a gente estuda fenômenos de vivências e experiências de pessoas comuns. A gente não está aqui falando de teólogos, de santos, né, personagens bíblicos. A gente está vivendo, a gente está discutindo experiências de pessoas comuns, como eu e você, né? É verdade. E essas experiências, pelo que eu tenho visto, tenho somado aí vários relatos, eu tenho visto o seguinte, que esse lugar existe. Não adianta a gente negar. Não adianta a gente dizer que todas as experiências são maravilhosas, que só existe o céu, que não importa o que você faça aqui, você vai para o céu, vai para o paraíso. Porque isso aí pode até ser, mas não é o que as experiências de quase morte dizem. As experiências de quase morte, saída do corpo, elas mostram que existem dois tipos de experiências. Existem experiências muito interessantes, muito boas, muito agradáveis, que você vai direto para lá. Mas existem experiências como essa, que a pessoa vai para um lugar de sofrimento e tem a sensação que ele é eterno, porque como o tempo lá não existe, né, você não dá para contar. Eu passei, não dá para dizer eu passei 1 ano ou 2 anos lá. Você estando lá, você está na eternidade. Então Né? você tem a sensação de que não tem saída, que aquilo é eterno, porque lá só existe o momento presente, não existe outros. Então aquele momento é a eternidade. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que é eternidade. Mas, Exatamente. E é um tempo assim, incontável, né, Paulo? A maioria, praticamente quase todos que tiveram contato, tiveram experiência dessa maneira, perceberam que é atemporal. Não se tem a percepção de tempo, como a gente aqui
contabiliza hora, minuto, semana, dias, datas. Ou seja, eu me lembro de ter deitado, de passar da experiência e acordado. Quando acordei já era cedo, já era 8 horas da manhã, né? Então, a última história que eu fiquei sabendo agora é de uma pessoa que passou 18 dias na UTI, em coma profundo. 18 dias, e o relato dela é de 5 minutos. É, Tudo que ela viveu, 5 minutos. é interessante, né? Às vezes o tempo aqui na Terra é longo e a experiência é curta, como também já tem até no meu canal, aí uma experiência do rapaz que passou 5 meses em coma e quando ele acordou achou que estava no outro dia, já tinha passado o dia, quer dizer. E tem outros que aqui ele fica desacordado 2, 3 minutos Aham. e quando vai contar a história, é uma história longa. Sim, exatamente. Eu assim me apeguei bastante a essa teoria, me apeguei bastante a esse tipo de estudo, por curiosidade. Só que eu avancei isso quando a gente nós perdemos o meu cunhado, minha irmã muito nova, ficou viúva com um filho de 1 ano, e eu perdi meu cunhado com 28 anos para o câncer. A gente passou todo o processo de quimioterapia, radioterapia, todo aquele tratamento intensivo, e no fim a gente perdeu ele. Então foi uma experiência marcante para mim, porque eu dei o último abraço nele, eu recebi a última oração dele, nós fomos lá para confortar ele, dar um abraço nele, ele abraçou a gente, ele fez uma oração por nós, pelo pessoal do quarto todinho, na cama. Eu vou tentar resgatar, Paulo, esse vídeo, é um vídeo de 2 minutos. Aí eu troquei de aparelho, enfim, acabei perdendo esse vídeo, mas alguém da família tem o vídeo. É emocionante, porque minha irmã chega no quarto e vê ele fazendo oração por todo mundo, um dia antes de morrer, todo entubado, todo. Então, assim, é uma imagem muito forte, sabe? Dele orando pela minha esposa na época estava grávida do nosso filho, orando por ela, orando pela criança, enfim, fazendo oração por todo mundo. E no outro dia, assim, se despede. Minha irmã, antes dele finalizar a oração, ela entra, vê aquela cena, filma, assim, coisa de 5 minutos, mas ela consegue filmar 2 minutos, e aquilo ali já é algo marcante, sabe? De ver uma pessoa que estava ali sabendo que iria morrer, sabendo que iria partir para outro lado, e aquilo me trouxe uma convicção ainda maior do que é que tem do outro lado. Pois é, ele teve a oportunidade de se preparar, né, suficientemente, né, de chegar numa situação em que ele pôde partir bem, né, para outro lado. Ele teve um momento, ele teve bastante tempo, ele já era, né, da igreja, já tinha entendido todo o processo, era uma pessoa, quem conheceu ele, conviveu com ele, tanto que eu digo que ele foi meu irmão, né, o pai não tinha um genro, meu pai, minha mãe tinha um filho, né, e é tanto que até hoje os meus pais não aceitam isso, né, mas a gente fazer o quê? Assim, foi o destino dele, a vontade, o destino é essa, né? E foi algo assim que mexeu demais com a família, mas o tempo que ele teve, ele aproveitou o máximo para abraçar, para beijar, para conversar, enfim, para acertar as últimas coisinhas ali e voltar para casa, né? Como eu estava dizendo, baseado nessas experiências, você tem a sua visão religiosa e fez bem em mostrar, na sua concepção, seria um ambiente eterno, um lugar eterno e não tem mais chance para quem for para lá. Mas eu tenho visto o seguinte, que, como eu falei, essa experiência de Heber Alexander, ele disse que ele era uma parte do ser divino, ele se sentia como uma centelha daquela energia infinita que era Deus, né? Ele chama de Deus. Ele nem gosta muito da palavra Deus, mas é o ser divino, a fonte de todas as coisas. Então, eu me pergunto, né? Como poderia uma parte de Deus se perder para sempre, não se reunir mais com a sua fonte original? Se a tendência
dessa fonte e da energia que ela emite, de amor, é justamente emitir e depois pegar de volta. E esse fluxo constante de energia que na emissão ele se divide em várias criaturas e imagens diferentes, e no retorno tudo volta à sua origem. Então, eu tenho a impressão que essa experiência infernal tá mais para um umbral ou um purgatório, alguma coisa assim. Alguém que não teve o tempo, talvez, como foi seu cunhado, não foi? Que você estava falando? Uhum. Alguém que talvez não tenha tido o tempo e a oportunidade de sofrer um processo de expurgar energias negativas aqui ainda, né? Sim. E partiu para o outro lado de uma forma abrupta ou mesmo recalcitrante, uma pessoa que, por mais que tenha tido a oportunidade, não aceitou. E partiu para o outro lado com aquela energia negativa. Quer dizer, aquele inferno, como a gente já tinha conversado um pouco antes, o inferno que ele já levava nele, aquela negatividade, aquele comportamento odioso, rancoroso, por falta de perdão, falta de amor, né? A pessoa parte para o outro lado, por uma razão ou por outra, levando essa energia, como é que ela vai poder entrar num ambiente puro, de amor, como o paraíso, por exemplo, direto? Certamente ela teria que passar por um processo de limpeza, de purificação. E Isso. talvez esse ambiente tenha essa função. Agora, como eu lhe disse, eu não sou dono da verdade, estou expondo a minha impressão a partir dos estudos que eu fiz. Mas existem opiniões contrárias, né? A opinião da eternidade, como você acredita e eu respeito. Uhum. Agora, baseado um pouco no que Jesus falou, existe umas passagens que agora eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é em Mateus. Tem uma que Jesus diz assim: aproveita enquanto você está a caminho do julgamento com seu irmão e se reconcilie com ele. Porque se você não fizer isso, pode ser que ele chegue dentro do juiz e o juiz lhe condene a um castigo e você não vai ter chance de escapar desse castigo e não vai sair de lá até que pague o último centavo. Não tem essa passagem, né? Sim. Tem. Eu assim, Paulo, eu acredito, como você, eu consigo absorver e aceitar opiniões divergentes. Eu acho que a gente está em uma grande escola, a vida é uma grande escola, né? O que eu acredito é que a gente tem o poder de decisão nas mãos, né? De decidir entre o certo e o errado. Então, dentro desse poder, como você falou, bem colocado, a pessoa ela só vai para o destino do que ela já vivia aqui. Aquela energia negativa, pessoa rancorosa, não libera perdão, ou não procura se alinhar a um propósito que é certo, que te leva para o caminho certo, né? Então, assim, eu acredito muito no livre-arbítrio. Eu acredito no poder de escolha, no poder de decisão do ser humano, né? E a gente percebe que tem muitas pessoas que, por mais que se fale, por mais que traga para perto, ensine, tente motivar, tenta falar, olha, mas ela insiste em viver uma vida daquele jeito, né? Então, eu não me recordo agora também um autor, um escritor, que ele escreveu que a gente só vai para o lugar que a gente já tinha internamente, né? Internamente ela já vivia aquilo. Porque uma pessoa que possui uma carga negativa tão grande, isso eu falo às vezes, tanto no meu Instagram pessoal, que eu uso hoje para motivação pessoal, espiritualidade, a gente vê muito, eu recebo muito feedback disso, de pessoas que, por um momento, concentram uma carga negativa muito grande, e isso é muito ruim, né? Muito ruim. Ainda mais o momento que a gente está vivendo de quarentena, o que mais está acontecendo é pessoas sobrecarregadas de uma negatividade excessiva. E isso prejudica. Então, eu digo assim, manter a mente, o coração, manter a espiritualidade em dia, eu acho que é uma boa escolha para a gente ir para um caminho que possivelmente a gente não tenha arrependimento mais tarde, né?
Exatamente. Como eu estava falando da questão de Jesus, dessa palavra de Jesus, né? Aproveite o caminho enquanto está, aproveite enquanto está a caminho com o seu irmão para se reconciliar com ele. É justamente isso, né? A gente não vai ser julgado ou a gente não vai acumular energia negativa se a gente se relacionar com as pedras ou com a areia do chão, com o mar, mas com as pessoas. As pessoas é que determina nosso relacionamento com as outras pessoas, é o que determina prioritariamente que tipo de energia a gente vai carregar. Então, se ao longo da vida a gente vive uma vida longa, e mesmo que no passado, a gente na juventude, em alguma época da vida, a gente tenha havido muita desavença, muita injustiça, praticado o ódio e tudo mais, mas a gente tem o tempo, tem a vida toda para a gente se reconciliar e chegar lá, e não chegar naquele momento com energia negativa. Às vezes é uma doença, né, uma pessoa jovem, como aconteceu com seu cunhado, uma doença que apressa essa vivência, né? Às vezes não é uma vida longa, curta, mas de muita significação. Então eu acho assim, se a pessoa tem tempo, ela aqui na Terra ela deve procurar estudar, amadurecer, refletir sobre qual a melhor forma de conviver com as outras, para que não chegue lá do outro lado com energia que tem que ser expurgada dessa forma, né? De uma forma que não foi aqui. Às vezes, a próprio resultado, o que a pessoa colhe de suas ações, a pessoa que, por exemplo, maltrata os outros, machuca, bate, rouba, no fim ela vai colher, ainda aqui nessa vida, coisas muito ruins. Provavelmente, durante esse período de coleta, de colheita de coisas ruins, ele vai expurgar essa forma e se transformar. É uma chance que ele tem, né? Então, a gente pode concluir que Jesus falou assim: eles não sairão de lá até que pague o último centavo, dando uma ideia de que existe uma conta, existe um limite, que não é algo desproporcional. Digamos que numa vida de 70, 80 anos, ainda que você matasse uma pessoa por dia, torturando uma pessoa por dia, se você passar a eternidade num lugar desse, é desproporcional, porque não se compara 70 anos com a eternidade. Então, existe no meu conceito, existe um limite, existe uma conta que você faz lá, que você tem que pagar essa conta. Se você não pagar aqui, você vai pagar lá, mas que tem um limite. E quando chega nesse limite do seu saldo negativo, é o que aconteceu com aquele Heber Alexander. Se abre a luz e você é resgatado de qualquer forma, quer queira, quer não. A única diferença é essa. E para mim existem esses lugares, né? Mundo tenebroso dos mortos que não conseguiram se livrar dessa energia negativa, mas ele não pode ser eterno, embora tenha a sensação de eternidade quando a pessoa está lá, mas a energia que saiu da fonte divina, ela tem que voltar para a fonte divina um dia. Ela não pode ficar para sempre ali, sepultada naquele mundo, né? De sofrimento. Seria uma coisa desproporcional e assim não haveria justiça. A justiça divina estaria comprometida pelo exagero das consequências, né? Sim. E outra coisa, se você quiser falar, quer falar? É uma colocação bem interessante, viu, Paulo? Eu não, confesso que eu nunca parei para pensar por esse lado, né? Nessa questão de um limite, de um tempo neste local, né? Então, o que eu falei, já é uma área a se estudar, já é uma área para se especular, já é uma área para ganhar conhecimento, avançar, né? Porque o que eu acredito também é que tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem é o mínimo do que realmente tem do outro lado, né? Nos dá sim uma pequena margem do que de fato tem do outro lado, né? A gente vê tanto relato, tanta história de pessoas que foram para esse lugar e de repente foram resgatadas. Eu já vi relatos de pessoas que foram resgatadas e trouxeram a seguinte mensagem: olha, você vai voltar, mas você vai ter que mudar de vida. Então isso mostra realmente que há uma possibilidade, né, de ter esse limite de tempo para, como você falou, se essa centelha de energia pertenceu ao Criador, ou aquela luz,
ela vai ter que voltar. Basicamente, o que eu quero dizer é que o ideal é que a pessoa, durante a sua vida aqui, chegue a essa conclusão e que não seja por medo. Acho que era isso que eu queria falar. Que não seja por medo do castigo, mas que seja por compreender que ele e o outro que ele convive, esses que estão caminhando juntos, que Jesus falou, são uma só pessoa. Aliás, nem são pessoas, eles são uma só energia que pertence a uma única fonte, que é Deus. São centelhas divinas. Então, se você sabe que existe, além do outro ser também vir da mesma fonte que é divina, além disso, existe essa lei do retorno, que Jesus deixou muito claro em dezenas de passagens, que o que você fizer ao seu próximo, você estará fazendo a você mesmo. Só que a gente não entende isso porque os sentidos dizem a gente outra coisa. Digamos, se um assaltante vai assaltar uma pessoa, vai agir com violência, ele acha que está fazendo aquilo com o outro porque não está sentindo a dor do outro, não está sentindo a perda do outro. Pelo contrário, ele está completamente cego a essa unidade que existe. Mas lá na frente ele vai colher o resultado dessa ação dele. Então existem esses dois aspectos. Primeiro, você tem que se tornar consciente que você e o outro são um. Isso se chama iluminação. Quando você entende que tudo é uma iluminação. E quando você entende também que todas as suas ações vai ter uma colheita lá na frente. Então, não será por medo, mas será por compreender essas leis, compreender a sua natureza, saber quem você é e saber quem Deus é. Sabendo, agindo, conhecendo essas verdades, você consegue cumprir todas as leis, cumprir todos os mandamentos, e não é por medo. Porque o medo não é uma boa forma, não adianta você ser um cara bom, você ser um cara correto por medo da consequência. Né? Isso serve até para os pais, porque eu também sou pai, meus filhos já estão grandes, mas quando o filho é muito bem comportado e não faz nada de errado, porque tem medo do pai, tem medo de apanhar, ele não está conseguindo ser ele mesmo, ele não está conseguindo amadurecer, ele não está conseguindo aprender, ele está vivendo sobre a pressão do medo. Isso não serve para nada. Isso não é educação. Mas se ele compreende, se o pai consegue passar para ele valores de respeito ao direito do outro, de ser uma pessoa que faz o bem, porque é essa a natureza que é essa atitude de bem que vai fazer com que ele lá na frente colha bons frutos, aí é outra história, né? Exatamente. É quando entra aquele mito de Adão e Eva. Não? Adão e Eva, eu chamo de mito, tem gente que não gosta quando eu falo que é um mito, mas é um mito porque é uma historinha inventada assim com personagens para poder transmitir uma verdade. Não é uma mentira, mas as imagens que é criada é que não são verdadeiras. Mas, digamos, se Adão e Eva viviam no paraíso e não tinham ideia do que era bom, do que era mal, eles viviam como os animais. Um leão que sai para caçar e mata um veado, ele não tem a mínima dor na consciência de ter matado, derramado o sangue do outro animal e ter se alimentado, porque ele não tem consciência do que é bom e do que é mal. Mas o ser humano, ele é diferenciado justamente porque ele tem essa consciência, ele tem a capacidade de discernir entre bem e mal. Quer dizer, seria na história de Adão e Eva comer aquele fruto que dá a ele a consciência do bem e do mal. Só que ter comido desse fruto e ter tido a consciência do bem e do mal expulsa ele daquela condição original de inocência. E ele se vê diante do mundo tendo que fazer escolhas. Isso não é fácil. É quando diz a Bíblia que o homem vai agora viver do suor do seu rosto, quer dizer, ele vai ter que agora, a ferro e fogo, vivendo experiências boas e más, colhendo bons e maus frutos, ele vai ter que chegar àquela inocência anterior, aliás, àquele comportamento anterior, mas não inocente mais. Ele vai chegar porque compreendeu, ele vai chegar porque entendeu o que é bem, o que é mal, como deve agir para poder ter boas colheitas. Então, para mim, o mito de Adão e Eva se encaixa bem aí. Ele é expulso da condição de inocência e é obrigado a
vida após vida, se é que existem vidas paralelas ou sequenciais, aprender com o sol do próprio rosto a respeitar, a viver no amor e a entender as leis. Então, esse é o percurso que Adão tem que fazer para, no fim, chegar puro naquele lugar que é a fonte, né, voltar para a casa dele, que é a fonte. Então, eu tenho essa visão, né? É uma visão bíblica também, só que a interpretação é diferente. E é isso que eu quero compartilhar aqui, expor, né? A minha opinião, a sua, a partir da sua vivência, sua experiência, que foi muito significativa, muito forte, e a gente não pode duvidar da verdade, da experiência que você viveu. Apenas a interpretação é que a gente está aqui conversando, debatendo, e nem precisa chegar a uma conclusão. A gente não precisa chegar a uma conclusão. A gente só tem que expor aqui e tocar para frente. E ver aí onde vai, o que é que a gente vai colher, né, com as opções que a gente fizer. Exatamente. E contribui, né, Paulo? Vai contribuir muito com quem assistir, com quem ouvir, porque às vezes tem pessoas que não têm a coragem de dividir certas experiências com medo de pré-julgamentos, né? E, como você disse, tudo é especulação, a gente vai aprendendo um com o outro. Eu gosto de ouvir esse tipo de relatos. Tenho amigos de vários segmentos religiosos, então, assim, dá pra gente, como eu falo para eles, dá pra gente andar junto, mas às vezes ter pensamentos, ideias diferentes, né? Mas mantendo aquela união, aquela paz, aquela harmonia, porque eu acho que o que é válido é isso, né? É a paz deve reinar. Tem experiência, tem divergência com espíritas, que são amigos meus? Tenho divergências com budistas? Tem, mas isso não me impede de ouvir eles, de ouvir o que eles acreditam, de ouvir a experiência deles, e como eu posso invalidar a experiência de outra pessoa, sendo que eu tive uma, né? Então, eu acho que tudo isso serve de conteúdo, didática, para a gente se ligar aos pontos, entender melhor como funciona, né? Porque a gente está num plano inferior, num plano terrestre, e quando a gente tem a oportunidade de poder dividir isso, eu acho que acrescenta demais a vida das pessoas, né? É isso, para mim, é isso também vale muito, ouvir, debater, conversar, acima de tudo o respeito e principalmente a paz, né? Até mesmo porque os caminhos são muito diversos, não existe um só caminho. Muita gente diz, não, só existe um caminho. Os cristãos dizem, Cristo é o caminho, só Ele é o caminho. Acontece que o que é Cristo? Né? Cristo, não a pessoa que nasceu na Palestina 2000 anos atrás, aquele que era filho de Maria e José e morreu na cruz, mas o que ele representava, o que ele pregava é o que ele era. Ele pregava o amor, ele pregava fraternidade, o bem, a fé em Deus. Ele tentava mostrar para a gente que a gente é muito mais do que a gente imagina ser, né? Que ele dizia assim, ó, tudo que eu faço, você pode fazer também. Então, ele nos dava poder divino de realizar milagres. Então, isso é Cristo. Isso aí, eu não estou falando de Jesus histórico, estou falando do que ele representava. Esse é o caminho. Algo que fugir disso, a gente pode dizer que pode ser um caminho equivocado. Mas se a pessoa encontrar esse caminho na pessoa de outro personagem da história, talvez Buda, por exemplo, Krishna na Índia, Buda também era da Índia, Lao Tse na China, Sócrates, né, que era filósofo na Grécia e pregava também coisas semelhantes. Então, todos eles são Cristos. É como se fosse, por exemplo, Buda. Buda na religião hindu significa o iluminado. Qualquer pessoa iluminada é um Buda. E Cristo, na verdade, é o ungido. Qualquer pessoa ungida com essa luz, com essa ideia de amor e bondade, é o Cristo. Então, quando ele diz assim, eu não estou querendo pregar isso, essa é a minha ideia, certo? Quando ele diz assim, eu sou o caminho é o caminho do amor. Não importa o nome da pessoa que falou aquilo, porque no final das contas, a gente é tudo um só, né? Então, a gente
Se a gente conseguir pensar dessa forma, a gente supera essa rivalidade de doutrinas que dividem a gente e só nos confundem no meio do caminho. Se o objetivo é um só, o objetivo é o amor, o objetivo é a salvação, é voltar para a fonte limpo, como Adão, que passou a vida inteira suando e descobrindo, experimentando o bem e o mal, e no fim ele chega ao fim limpo, puro, santo, como Deus é santo. Então, ele volta para a fonte de uma forma suave, pacífica, pura. Não importa o caminho que ele tomou, se foi através dessa religião, daquela religião, dessa doutrina, daquela, desse pastor, desse padre, ou desse líder espírita, tanto faz. Importa que ele chegue lá. É isso que eu penso. A mesma coisa serve para a política. Hoje em dia, a política, principalmente no Brasil, está uma divisão muito grande, uns a favor de um, outro a favor de outro, e eles se engalfinham, são capazes de se matar no meio do caminho, quando no fim, qual é o objetivo de todos eles? É que a gente vive num país melhor, que a gente vive num país de mais justiça, de distribuição de renda, de oportunidade. Todos querem aquele mesmo fim, divergem apenas no caminho. Mas se querem o mesmo fim, não precisa brigar e se destruir no meio do caminho. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é essa. Eu queria saber, inclusive, de você, se você tem uma mensagem ainda que você gostaria de deixar, mais alguma coisa que você queira discutir e questionar. Não, para mim tá tranquilo, só dizer que existe uma verdade. A verdade é que existe caminho do alto e o caminho de baixo, né? E que, assim como eu tive essa experiência, veja, vê o paradoxo. Eu de uma igreja evangélica, procurando levar uma vida correta, né? Tentando levar uma vida correta, tive uma experiência em um local desagradável, né? A lógica não era, não, ele tem que conhecer o plano superior. E em outro aspecto, eu vejo pessoas que nunca tiveram contato com religião e tiveram contato de uma experiência no plano superior. Então, para você ver que o outro lado não tem barreiras, não tem fronteiras de religiosidade ou religião, né? Por isso que eu gosto de ouvir todos, ouvir para entendimento, para um conhecimento, e que isso não sirva, né, de rivalidade, se torne uma fronteira entre a minha religião é melhor que a sua, no que eu acredito é melhor que o seu, no que você acredita é errado, só eu estou certo. Eu acho que esse campo é muito perigoso, gera conflito, a paz não reina, não tem diálogo, não tem conversa, e eu acho que ninguém sai ganhando. A partir do momento que há um entendimento, pode até haver divergências, mas o respeito, o amor ao próximo, que eu acho que o plano superior ele é dotado de amor, e mesmo que eu tenha divergência com alguém que não acredita em muitas coisas do que eu falo, ou até mesmo a experiência que eu tive, mas o respeito acima de tudo vai gerar paz, e eu acho que é isso que importa no mundo tão conturbado que a gente vive hoje, né? Pois é, Danilo, e eu te agradeço do fundo do coração você ter vindo conversar com a gente aqui, assumindo sua fé, sua religião, suas convicções e expondo ela aí sem querer impor nada a ninguém, e ter sido capaz também de me escutar, de ouvir minhas conclusões e a gente poder dialogar. Eu acho que isso é um exemplo que deve ficar para as outras pessoas. Tem muita gente que são evangélicos, que escutam o nosso canal e às vezes depois nos comentários fica às vezes até de uma forma agressiva, debatendo aquilo. é, Na verdade, não é nem debate, é um embate às vezes que eles criam. Mas eu quero convidar a eles todos, como você veio aqui, a dialogar com a gente, debater. A gente está tudo buscando a mesma coisa. A gente pode até ter momentos de caminho diferentes, lá na frente a gente se encontra, né, no caminho, mas o objetivo é um só, é conhecer a verdade, e a gente já sabe, todos já sabemos que essa verdade está no amor, como você falou, e vamos continuar nessa busca, né, contribuindo cada um com sua parte, sua
experiência, e essa sua experiência foi muito válida, e eu lhe agradeço muito por ter compartilhado aqui com a gente. E lhe convido para... Eu que agradeço, Paulo, por esse bate-papo da gente tá conversando. Eu acompanho o seu canal, vi vários relatos, outros canais também, mas eu acompanhei alguns relatos do seu canal. Eu acredito que esse é um caminho muito legal para se abrir novos horizontes, conhecimento, fazer com que as pessoas entendam, né, o propósito de vida delas, fazer com que elas, dentro do canal, elas encontrem pessoas também que têm essas experiências, essas crenças, enfim, eu acho que somando tudo isso, o que vale é uma experiência. Você disse, né, tem pessoas que, às vezes por falta de inteligência, quer brigar, quer debater. Eu carrego comigo um ditado que diz assim: quando a soberba fala, a inteligência ou a sabedoria se cala, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que partiu a minha é mais válida que a sua, a inteligência sai fora, né? Eu acho que todos estão aqui matriculados nessa escola chamada Vida, e aqui está todo mundo para aprender, né? E a vida e o tempo é o professor, se encarrega de nos ensinar, né? Às vezes as pessoas entram em contato perguntando o que eu faço para melhorar de vida. Eu só recomendo Provérbios, porque o Provérbios ele é universal, ele abrange todas as áreas da vida de uma pessoa, abrange o financeiro, físico, espiritual, material, enfim, né? Eu até estou elaborando, não é um estudo, mas eu estou elaborando o devocional de Provérbios lá no Instagram, para que as pessoas entendam que Provérbios ele mostra o plano superior, inferior, o médio e abrange todas as áreas da vida. Então, na verdade, Provérbios é para a vida, né? O provérbio é uma coletânea de sabedoria, é válida em qualquer circunstância. E é Exatamente. atribuída ao rei Salomão, não é isso? Exatamente. Salomão que fez. Era um rei muito sábio. Bom, então, que você fique na paz, né? Que o universo nos abençoe, que Deus nos abençoe e nos conduza sempre nesse caminho do bem e que a gente não se afaste, né? Eu estou aqui aberto, a hora que você quiser bater um papo, é só a gente combinar e trazer determinados assuntos aí e debater, tá certo? Fique à vontade. Muito Beleza, obrigado. então, Paulo. Com certeza, o teu contato vai estar gravado aqui. Vou estar acompanhando mais o canal ainda e recomendando o canal. Assim a gente vai crescendo junto. E também outras pessoas que têm experiências como essa, eu posso estar indicando o teu canal para estar aberto também a um debate e expor também suas experiências. Com certeza. Muito obrigado. E que Deus nos livre logo, afaste logo esse sofrimento aí que está nos perturbando, que é essa pandemia, né? Com certeza, tá demais, já passou o tempo. Mas está nos ajudando, tem um lado positivo de levar a gente à reflexão e de adiantar muitas coisas, sabe? O sofrimento, ele termina nos adiantando muito na evolução, né? Então, a gente precisava, como disse Denise, né, nossa entrevistada há pouco tempo, ela disse, não existe nada de imperfeito nesse mundo, tudo é perfeito, por mais estranho que pareça. É verdade.